Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Sebastião. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de tabela periódica, tá? Na aula anterior nós falamos da tabela, né? Isso é uma aula de continuação. Aí nós falamos de classificação da tabela e classificação dos elementos. Hoje a gente vai falar das propriedades dos elementos químicos, tá? Então vamos usar o volume 2, tá? Do material, volume 2 do livro, tá? No caso do primeiro ano. Tá? Então, as propriedades dos elementos químicos, elas podem ser de dois tipos, as propriedades periódicas e aperiódicas. Então, o termo aperiódico quer dizer que o fato, o episódio, ele não se repete em períodos determinados ou regulares. Tá? Já a propriedade periódica é algo que é periódico, que repete esses períodos regulares. Por exemplo, o dia da semana, depois de 7 dias eu volto a ter segunda, depois de 7 dias eu volto a ter terça. Tá? Então, por exemplo, o dia da semana é um evento periódico. Tá? Já existe outras, por exemplo, que não é periódica, só aconteceu e pode até voltar a acontecer, mas não no período regular. Então isso significa a palavra aperiódica, que não é periódica, é o inverso de periódico. Então as propriedades aperiódicas são aquelas que os valores aumentam ou diminuem à medida que o número atômico aumenta. Porém, elas não se repetem em períodos determinados ou regulares. Por exemplo, se a gente olhar aqui a massa atômica, tá? A massa atômica é em função do número atômico, tá? Então, eu tenho um evento aqui, eu vou ter um valor de número atômico e um valor de massa. Um valor de número atômico e um valor de massa. Ou seja, o evento só aconteceu e não voltou a esse mesmo ponto. Ou não voltou a essa periodicidade. Então, isso aqui é um exemplo de propriedade aperiódica, tá? Que acontece o fato, olha, aumentou a massa, vai aumentando o número atômico, tá? Então, não existe periodicidade aqui. Aqui é aperiódico, ou seja, o evento aconteceu e não voltou mais a acontecer depois de um determinado período. Então, a massa aumenta, o número atômico aumenta. Então, eles não voltam, né? Não é um valor que vai voltar ao mesmo ponto, tá? Ok. Então, essas propriedades aperiódicas, ou seja, elas não se repetem em período determinado. Um exemplo de propriedade aperiódica é a massa atômica, o calor específico, a dureza, o índice de refração e etc. O mais importante para a gente não são as propriedades aperiódicas, são as propriedades periódicas. Essas são mais importantes para a gente. Essas que é cobrado no Enem e em vestibulares aí, concursos, tá? Quando existe a disciplina química, tá? Essa é a mais importante, propriedades periódicas. Então, as propriedades periódicas são aquelas que assumem valores periódicos, ou seja, se repetem regularmente. Então, à medida que o número atômico aumenta, os valores dessas propriedades aumentam ou diminuem, tá? Em cada período. Essas propriedades periódicas são raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica e etc. Se eu olhar aqui a massa atômica em função do volume, né? Então eu observo que depois de um período, né, o volume volta a aumentar. Depois de um período, o volume volta a aumentar. Depois de um período, o volume volta a aumentar. E assim por diante, tá? Então, por exemplo, os elementos, as propriedades periódicas. Então, se eu pegar aqui, esses elementos são da família do grupo 18. Então, com o aumento do número atômico, aumenta o volume. Então, vai aumentando o número atômico, vai aumentando o volume, né? Só que, se você olhar esse intervalo daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, eles vão se repetindo, tá? Ou seja, que o intervalo do argônio para o criptônio é o mesmo. Esse aqui não é o neônio não é porque o neônio ele é um elemento, né,
que ainda não tá completo todas as camadas. Por exemplo, ele tem número atômico 10, tá? Então ele só vai ter vamos olhar aqui na tabela, tá? Pra gente ter a noção disso aí. Vamos olhar aqui na tabela periódica. Só um momento. Então, por exemplo, aqui, o neônio, número atômico 10. Então, lá não está regular, porque aqui eu tenho 1, 2, aí eu já vou pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Aí, ou seja, depois de um tempo, aí eu venho aqui, neônio. Aí aumentou o número atômico, aumentou o volume. Tá? Aí eu vou para cá, neônio, 10, aí vai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aí argônio voltou a aumentar. Ou seja, depois de uma quantidade volta para o mesmo. Aí 18, 19, 20, aí até chegar, não é isso, 36. Aí depois de novo, de mais 18, voltei aos 54. Depois, e assim por diante. Ou seja, depois de um tempo, eu volto ao grupo 18. Então, esse caminhar até voltar no 18, caminhar, ou seja, existe uma periodicidade. Depois de um tempo, volta para a mesma, ou seja, o volume volta a aumentar. Tá? É isso que significa propriedades periódicas. Só encontrar aqui agora. Só um momento. Abrindo outra coisa. Tá. Então, voltando aqui. Então, depois de um período, volta a aumentar o volume. Depois de um período, volta a aumentar o volume. Depois de um período, volta a aumentar o volume. Ou seja, isso significa periodicidade. Tá certo? Então, a propriedade periódica mais importante é o raio atômico. Tá? Uma das mais importantes, tá? Mas isso não quer dizer que as outras também não tenham sua importância, mas o raio atômico ele é bastante importante, tá? Juntamente com a energia de ionização. Então, o raio atômico de um elemento, como é que ele é medido, o raio atômico, tá? Então, o que é o raio? O raio é esse termo que a gente conhece mesmo, essa distância do núcleo até a camada mais externa. Mas bem, como é que eu vou determinar um raio de elemento se não dá para delimitar exatamente até onde a última camada dele vai, tá? Então é difícil, não é uma missão fácil determinar o raio de elemento, mas ele é feito, na verdade, entre dois átomos. Quando eles se ligam, então eu tenho uma ligação entre dois átomos e aí dois átomos iguais, por exemplo, carbono carbono ligado. Aí eu jogo um feixe de luz do núcleo daqui para cá. Aí esse feixe de luz bate e volta. Ao bater e voltar, dá para determinar essa distância entre os dois núcleos. Isso aqui é feito parecido com o sonar, com o radar, por exemplo. O avião ele joga um raio de luz na torre e recebe o sinal de volta. Então, dessa forma, ele consegue calcular a distância que ele está da torre ou de uma outra cidade qualquer. Tá? A mesma coisa é o sonar. Então, para saber a profundidade, ele joga um raio de luz para o fundo do mar. Aí bate no fundo e reflete. Aí, quando essa luz volta, através da equação, né, uma equação física que tem a distância e velocidade, já que é a velocidade da luz eu conheço, dá para determinar essa distância. Então, o raio vai ser a metade da distância. Então, essa distância toda aqui, né? Então, se eu pegar essa limitação daqui até o núcleo, é igual a essa daqui até o núcleo. Então, o raio vai ser a metade da distância. A distância, no caso, o raio de um átomo, ele é calculado em picômetro, que equivale a 10 a menos 12 metros. Tá? Então, uma medida bem pequena mesmo. Tá? Então,
Em relação ao raio, né, o que é interessante a gente saber das propriedades periódicas? Como é que elas se relacionam no grupo e no período? Tá? Então, o importante para a gente, né, é saber como é que o raio aumenta ou diminui no decorrer do grupo ou período. Então, o raio atômico, ele, por exemplo, no grupo, ele aumenta de cima para baixo. Por quê? Primeiro período eu tenho uma camada. Desculpa, eu tenho um raio. Segundo período, eu tenho duas camadas. Então, duas camadas é maior que uma. Terceiro período, três camadas. Então, o raio ele aumenta do grupo de cima para baixo. Tá? Por quê? Porque aumenta o número de camadas. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o oxigênio, ele tem 60 picômetros, ou seja, ele tem duas camadas. Tá? Olha, camada K, camada L. Tá? Se eu pegar, por exemplo, o enxofre da mesma família do oxigênio, então o enxofre, tá? Ele já tem quantas camadas? 3. Olha, ele tem número atômico 16, um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Então já tem a camada K, camada L e camada M. Ele tem 3 camadas. Olha, o raio já é 100 picômetros. Se eu pegar o selênio já tem uma camada K, 2L, 3M, 4N. Tem 4 camadas. Se eu pegar o telúrio, tá? Já tem, olha, K, L, M, N, O, já tem 5 camadas. Polônio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas. E assim sucessivamente. Então, o raio, né, que é o que é essa observação que eu destaquei aqui. O número de níveis eletrônicos, ou seja, as camadas, aumenta. Consequentemente, né, os elétrons mais externos estão mais distantes do núcleo, torna-se maior. Então, o aumento da camada aumenta o que torna o raio torna-se maior. Então, o raio aumenta no grupo ou família de cima para baixo. É dessa forma que o raio aumenta no decorrer do grupo ou família. Então, eu já sei que o raio atômico é essa distância que vai do núcleo até a camada mais externa. Eu calculo o raio. Primeiro se calcula a distância entre dois núcleos, a metade da distância é o raio. Tá? Raio, tá, no grupo ou família ele aumenta de cima para baixo. Por quê? Porque aumenta as camadas. 2 camadas vai ter um raio, 3 camadas vai ter um raio maior, 4 camadas vai ter um raio maior. Ou seja, cada vez que eu vou aumentando as camadas, eu vou aumentando essa distância do núcleo até a camada mais externa, ou seja, o raio. Agora, no período, quando os elementos estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas. Tá? Então, elementos que estão no mesmo período, eles apresentam o mesmo número de camadas. E como é que o raio aumenta no período? O raio aumenta no período da direita para a esquerda. Por que ele aumenta da direita para a esquerda? O fato é o seguinte: os elementos que estão no mesmo período, cada vez que eu vou caminhando no sentido da direita, vai aumentando um próton no núcleo e um elétron. Tá? Acontece que essa carga nuclear efetiva, ela acaba sendo, vamos dizer assim, mais eficiente que o elétron que entra na eletrosfera. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o lítio, tem número atômico 3. Se eu pegar o berílio, número atômico 4. Boro 5, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, flúor 9, neônio 10. Então, eu tenho todos esses aqui, eles estão no mesmo período. Tá? Então, eles vão aumentando um próton e um elétron, que é o que eu estou falando bem aqui. Para os elementos de um mesmo período, tá? Eles apresentam a mesma quantidade de nível. Tá? Ao passo de um elemento para outro ao longo de um período, um próton é adicionado a cada núcleo e um elétron à camada mais externa. Né? Então, eles têm todo o mesmo número de camada,
Só que ao passo que eu vou seguindo no sentido da direita, eu vou aumentando um próton e um elétron. Só que o efeito da adição de um próton, ele é muito mais eficiente que esse elétron. Ou seja, acaba que eu tenho uma carga efetiva no núcleo mais eficiente. Então, o que vai acontecer? Cada vez que eu vou aumentando, tá, a carga nuclear, eu vou aumentando a minha força de atração e menor vai ser o raio, tá? Então, por isso que o raio vai aumentar da direita para a esquerda. Por quê? Para o lado esquerdo, por exemplo, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número atômico. Então, cada vez que eu vou caminhando para a direita, eu vou aumentando a minha carga nuclear. Aumentando a minha carga nuclear, vai aumentar a carga efetiva. Ou seja, o núcleo vai ficar como se o núcleo ficasse mais forte. Então, ele vai atrair mais a eletrosfera. Com isso, vai diminuir o raio. Tá? Deu para entender isso aí? Então, como é que o raio aumenta do grupo ou família? De cima para baixo. Por que aumenta de cima para baixo? Porque aumenta o número de camadas. E no período, ele aumenta do quê? Da direita para a esquerda. Por quê? Porque ocorre uma diminuição do número atômico. Tá? Quanto menor o número atômico, menor a força de atração e maior o raio. Tá certo? Então, de maneira geral, na tabela periódica, o raio ele aumenta de cima para baixo, no grupo ou família. Por quê? Porque aumenta as camadas. E da direita para a esquerda no período. Então, isso aqui essa seta se refere aos grupos, essa aqui se refere aos períodos. Então, no grupo é de cima para baixo porque aumenta as camadas. No período, que são as linhas horizontais, é da direita para a esquerda. Por quê? Porque para cá, no mesmo período, eu tenho os menores números atômicos. Então, a justificativa aqui é porque aumenta o número de camadas no grupo e no período é porque diminui a carga nuclear efetiva. Ou seja, diminui o número de prótons no mesmo período. Tá certo? Raio atômico. Agora, raio iônico. O nome já fala o que seria o raio do íon. Tá? Então, no átomo, espécie eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, a gente já sabe disso. Já viu nas aulas anteriores que um átomo é uma espécie eletricamente neutra, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Já os íons, não. Né? Os íons eu posso ter mais prótons do que nêutrons, os íons eu posso ter mais prótons do que elétrons, ou eu posso ter mais elétrons do que prótons. O raio iônico ele é influenciado por essa saída ou essa entrada do elétron, tá? Então, um átomo ao perder elétron, o que acontece? O elétron não está na eletrosfera, então quando ele perde elétron, o núcleo, a carga nuclear, ou seja, os prótons, acabam sendo maior do que o número de elétrons. Então, o íon que perde elétron, eu chamo de íon cátion, tá? Então, íon cátion são aqueles que perdem elétron. Então, quando eu tenho um átomo que perde elétrons e se transforma em íon, o raio diminui. Por quê? Porque toda vez que eu tirar um elétron da eletrosfera, a força nuclear vai ficar maior, ou seja, eu vou ter mais próton do que elétron. Então, a força de atração núcleo-eletrosfera vai aumentar. Com isso, o raio vai diminuir. Tá? Então, por exemplo, se eu observar aqui o lítio ele tem 3 prótons e 3 elétrons. Ele é um átomo. Quando ele perder um elétron, ele vai se transformar no íon. Olha, aqui eu tenho um átomo, aqui eu tenho um íon. Olha a carga aqui, a carga positiva. Tá? Então, aqui a carga positiva aqui. Tá vendo? Então, significa que ele perdeu um elétron. Se ele perder um elétron, o núcleo, aqui eu tinha 3 prótons e 3 elétrons. Aqui eu tenho 3 prótons no núcleo e 2 elétrons. Então, acaba que o núcleo tem uma maior força de atração. Com isso, o raio diminui. Olha.
O raio do átomo é 145 picômetros. O raio do íon é 73 picômetros. Tá? Então, voltando, raio iônico é o raio dos íons. Os íons eles podem ser cátion ou ânion. Eu estou falando primeiro dos íons cátions. Tá? Então, os íons cátion são aqueles que perdem elétron. Tá? Então, toda vez que o átomo perde elétron, se transforma no íon cátion e o seu raio diminui. Isso vale para todos. Por isso que tem uma observação aqui, olha. O raio do átomo é sempre maior do que o raio de seu íon, de seu respectivo cátion. Porque o átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Já o íon cátion, ele perde elétron. Se ele perde elétron, olha, que nem está aqui, a força de atração do núcleo é maior. Tendo maior força de atração, menor vai ser o raio. Então, é por isso que o raio do átomo é sempre maior que o raio do seu respectivo cátion. Tá certo? Agora, vamos falar dos íons negativos, os íons ânions. Os íons ânions são aqueles átomos que receberam, que ganharam elétron. Ao ganhar elétron, a carga nuclear efetiva do átomo não se altera, mas ela é parcialmente blindada. Como assim? Então, por exemplo, toda vez que eu recebo elétron, então o número de elétrons fica superior ao número de prótons. Ou seja, a carga nuclear efetiva não muda. Só que esses átomos, esses elétrons que estão a mais, eles blindam, né? Ou seja, eles, devido à força de repulsão entre eles, eles acabam provocando, acabam diminuindo, tá? A carga efetiva do átomo, tá? Que é o que eu coloco aqui, olha. Ao ganhar elétron, a carga nuclear efetiva do átomo não se altera, mas ela é parcialmente blindada, tá? Então, ela é blindada porque há uma maior repulsão, né, entre esses elétrons presentes. Então, isso ocasiona a expansão do átomo. Então, toda vez que eu recebo elétron, não muda a carga do núcleo, mas esses elétrons, devido à força de repulsão entre eles, eles blindam, né, parcialmente, né, a força nuclear é parcialmente blindada. Então, acaba que o átomo se expande, ou seja, ele aumenta, o átomo não, desculpa, o íon. O íon se expande, então acaba ocorrendo um aumento do raio do íon. É que nem eu tenho aqui, por exemplo, o flúor, tá? Então, o átomo de flúor, que tem número atômico 7, o flúor tem 9. 2, 4 com 5, 9, tá? Ele tem 9 elétrons, tá? E 9 prótons. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, isso aqui é um átomo. Então, o raio é 50 picômetros. Quando o flúor recebe um elétron, ele vai ficar com 2, 2, 4, 6, 8. Tá? Quando ele recebe um elétron, aqui eu tenho 9 prótons e tenho 10 elétrons. Olha o que aconteceu. 2, 4, 10. Então, quando eu recebo mais um elétron, a força do núcleo, a carga nuclear efetiva do átomo não se altera, mas só que devido à repulsão desses elétrons, eles blindam a força do núcleo. Com isso, o raio aumentou, olha, de 50 para 117 picômetros. Então, eu posso generalizar para todos. O raio do átomo é sempre menor do que o raio do seu respectivo ânion. Ou seja, toda vez que eu recebo elétron, eu fico com o maior número de elétrons na eletrosfera, que é a carga nuclear. Então, devido à repulsão desses elétrons, eles meio que blindam a força do núcleo. E aí eles ocorre a expansão. Tá? Então, eles acabam aumentando. Então, vamos recapitular o raio iônico. Então, o raio iônico funciona assim. Toda vez que você perde elétron, a força nuclear fica maior. Se ela fica maior, vai aumentar a força de atração. Se vai aumentar a força de atração, o raio vai diminuir. Agora, isso quando você perde elétron, que é o íon cátion. Já o íon ânion, toda vez que o íon ânion é quando você recebe elétron.
ao receber elétron, a carga do núcleo não muda, tá? Esse elétron a mais, eles brindam a força do núcleo devido à repulsão entre os elétrons. Então, o que é que vai acontecer? O raio do átomo vai aumentar, vai se expandir. Então, é por isso que o raio do ânion é sempre maior do que o do átomo, tá? Do átomo ânion, tá? O raio do átomo é sempre... Desculpa. O raio do átomo é sempre maior, tá? O raio do átomo, voltando já, gente, só corrigindo aqui. O raio do átomo é sempre menor do que o raio do ânion, tá? Então, o raio do cátion, né? Ele é o quê? Menor do que do átomo. Já o raio do ânion, ele é maior do que o do átomo que originou, tá? Que é justamente essas duas observações. Tá? O raio do átomo é sempre maior do que o raio do seu respectivo cátion. Olha, o raio do átomo é maior do que do cátion. Por quê? Porque perdeu o elétron, aumentou a força nuclear, diminuiu o raio. Já o raio do ânion é maior do que do átomo, porque ao receber o elétron, o íon se expandiu. E aí o raio do ânion é sempre maior do que o raio do seu átomo. Tá certo? Agora tem uma observação importante aqui, tá? Para os íons isoeletrônicos. Então, o que são os íons isoeletrônicos? Os íons isoeletrônicos são aqueles... o nome já está falando, olha, iso, igual número de elétrons, tá? Então, são íons que têm o mesmo número de elétrons, tá? Então, eles apresentam o mesmo nível de energia. Então, os íons isoeletrônicos apresentam eles apresentam o mesmo número de níveis de energia, tá? Então, primeiro vamos lá. O que são íons isoeletrônicos? São aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons. Iso quer dizer igual, igual a elétrons. Eletrônico quer dizer elétron. Então, esses íons, eles têm o mesmo número de nível, o mesmo número de camada, tá? Mesmo número de camada. A diferença entre eles é somente o número atômico. Então, os íons isoeletrônicos são íons que têm o mesmo número de elétrons, eles têm o mesmo número de camada. Onde é que está a diferença entre eles? O número atômico. Ou seja, o que é o número atômico? A carga nuclear. Então, se os íons isoeletrônicos são os íons que têm o mesmo número de elétrons e o mesmo número de camada, a diferença é na carga nuclear. Então, quanto maior for esse número atômico, maior não será a carga efetiva, maior não será a força de atração, menor será o raio do íon, tá? Por exemplo, observe as séries seguintes de isoeletrônico. Eu tenho o flúor, o oxigênio, número atômico 8, flúor 9, sódio 11 e magnésio 10. Isso aqui é o número atômico. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, tá? 8, 9, 11 e 12, tá? Deixa eu só colocar aqui para a gente ser induzido pela... Vai lá, tá bom, vou deixar aqui mesmo. Então, quantos elétrons o oxigênio tem? Bem, se não tivesse esse 2, ele teria 8, tá? Mas aí, com esses 2, significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele tinha 8 com mais 2, 10. O flúor tinha 9, recebeu mais 1, 10. O sódio tinha 11, perdeu 1, ficou com 10. O magnésio tinha 12, perdeu 2, ficou com 10. Então, olha só, eles são isoeletrônicos, tá? Então, esses íons, esses 4 íons são isoeletrônicos, porque eles têm o mesmo número de elétrons. Se eles têm o mesmo número de elétrons, eles têm o mesmo nível, mesmo número de camada, tá? Todos têm o mesmo número de camada. Bem, como é que eu sei o raio deles? A ordem dos raios, ou quem tem maior raio, ou quem tem menor raio. Então, isso eu verifico pela carga nuclear. Então, quem tem mais próton, o que é que vai ter?
uma maior força de atração. Se tem uma maior força de atração, menor será o raio. Tá? Por exemplo, o magnésio, ele tem o maior número de prótons, então ele vai ter a maior força de atração e o menor raio iônico. Já o oxigênio, ele tem o menor número atômico, a menor carga nuclear, menor força. Menor força, maior vai ser o raio do íon. Então, esse daqui, o magnésio, vai ser o que tem o menor raio. O segundo menor vai ser o sódio, porque depois do magnésio, a carga nuclear maior é a do sódio. Depois do flúor, por último, é o oxigênio. Então, a carga nuclear, ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior a carga nuclear, menor é o raio. Então, olha só, o que tem a maior carga nuclear, menor raio, o magnésio. Depois vem o sódio, o flúor e por último o oxigênio. Então, o oxigênio tem o maior raio porque ele tem a menor carga nuclear. Importante essa observação para os íons isoeletrônicos, tá? São íons que têm o mesmo número de elétrons. Se tem o mesmo número de elétrons, tem o mesmo número de níveis. Como é que você sabe o tamanho do raio em comparação com o outro? Então, o raio é inversamente proporcional à carga nuclear, tá? Continuando, energia de ionização. Então, nós já falamos de raio atômico, tá? Que é a distância do núcleo até a camada mais externa. Verificamos que o raio atômico, como é que ele aumenta? Ele aumenta no grupo de cima para baixo porque aumenta as camadas e no período da direita para a esquerda, tá? Por que ele aumenta? Porque aumenta as camadas no grupo ou família. Por que ele aumenta da direita para a esquerda? Porque diminui o número atômico, diminui a força de atração e aí o raio se expande. Agora, o raio iônico é o raio do íon. Então, existe dois tipos de íon. Existem os íons cátions, tá? Existem os íons cátions e existem os íons ânions. Tá certo? Então, os íons cátions são aqueles que perdem elétron. Então, quando eu tenho um átomo e ele perde elétron, a força de atração do núcleo é maior. Então, o raio vai diminuir. Tá? Por isso que o raio do íon é menor que o do cátion. O raio do íon cátion é menor do que o do átomo. Tá? Já o íon ânion negativo são os ânions, significa que recebeu. Se recebeu, o raio do ânion é maior do que o do átomo que originou ele. Tá certo? E a observação dos isoeletrônicos. Agora vamos para a terceira, tá? Propriedade periódica, energia de ionização. Energia de ionização, ou também chamado de potencial de ionização. Tá? Então, energia de ionização é a quantidade mínima de energia necessária para remover um elétron de um átomo no seu estado fundamental. Ou seja, eu tenho lá um átomo qualquer. Para que eu possa tirar um elétron dele, eu tenho que jogar uma energia, tenho que realizar um trabalho, tenho que fazer uma força. E essa força eu chamo de energia de ionização ou potencial de ionização. Tá? Vamos raciocinar um pouquinho. Energia de ionização e raio atômico são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho um elemento, tá, que tem um raio grande, esse elétron está longe do núcleo. Se está longe do núcleo, a força de atração núcleo-eletrosfera é pequena. Então é fácil de tirar. Se é fácil de tirar, a energia de ionização é baixa. Já se eu tenho um elemento que está próximo do... Se eu tenho um átomo que tem elétrons próximo do núcleo, seja camadas pequenas, raios pequenos, esse elétron ele vai estar muito próximo do núcleo. Maior força de atração núcleo-eletrosfera, mais difícil é para que eu possa retirar esse elétron. Ou seja, maior é a energia de ionização. Tá? E é justamente o que está falando aqui, que essa propriedade é inversamente proporcional, tá, ao raio atômico. Né? Quanto maior é o raio atômico do elemento, menor é a energia de ionização. Tá? Por quê? Quanto maior o raio, mais longe, mais afastado, né? Mais afastado está seu núcleo em relação ao nível mais externo de energia. Então, é menor a energia para retirar esse elétron.
tá? Que é justamente a energia de ionização, é essa força que você faz para retirar um elétron da eletrosfera de um átomo, tá certo? Então, em geral, a tendência da primeira energia de ionização na tabela periódica pode ser representado pelo esquema a seguir. Olha, nós vimos aqui que o raio atômico ele não aumenta de cima para baixo no grupo e da direita para a esquerda no período. Já se é inversamente proporcional, na energia de ionização, o raio ele vai aumentar, tá? No grupo de baixo para cima, porque para cá eu vou ter os menores raios, tá? E no período da esquerda para a direita. Olha, inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional ao raio atômico. Ou seja, para cá eu tinha os maiores raios, tá? Para cá eu tinha os maiores raios. Se para cá eu tinha os maiores raios, eu vou ter a menor energia, tá? Já para cá eu tinha os menores raios. Se eu tenho menor raio, mais difícil de tirar esse elétron, tá? Se menor é o raio, mais difícil de tirar o elétron, maior a energia de ionização. Isso é a primeira energia de ionização, tá? Mas o que é a primeira energia de ionização? A primeira energia de ionização, ela significa o seguinte, que eu tenho um átomo neutro no estado fundamental e ele vai perder o primeiro elétron. Então, vou imaginar o alumínio não perde 3 elétrons? Pois é. Se eu pegar o alumínio e tirar o primeiro elétron, isso eu chamo de primeira energia de ionização. Então, a primeira energia de ionização corresponde à energia necessária para retirar o primeiro elétron do átomo, tá? Aí, o que é uma segunda energia de ionização? Eu já tenho um átomo que perdeu um elétron e se transformou em um íon cátion. Por exemplo, voltando ao alumínio. O alumínio era neutro. Retirou um elétron e essa é a primeira energia de ionização. Aí depois eu vou tirar o segundo elétron, a segunda energia de ionização. Aí depois eu vou tirar o terceiro elétron, a terceira energia de ionização. O alumínio não perde 3, então esses 3 elétrons não saem de uma vez. Sai primeiro um, depois o outro, depois o outro. Então, a energia de ionização é a força que você faz, né, que se faz, né, que um átomo faz, ou então quando você quer retirar um elétron da eletrosfera de um átomo, tá? Então é a energia que se gasta ou se disponibiliza para retirar esse elétron. Então, se ele era neutro e perdeu o primeiro elétron, a gente chama de primeira energia de ionização. Se ele já perdeu o primeiro elétron, ele já é um íon. E você vai tirar o segundo elétron, é a segunda energia de ionização. Se ele já perdeu a segunda e você vai tirar o terceiro elétron, a terceira energia de ionização. Agora, vamos raciocinar um pouquinho aqui. Quando se perde um elétron, o núcleo não fica mais forte? Então, nós vimos lá que o raio do íon cátion, ele é menor do que o raio do átomo. Agora, se eu tirar a segunda energia, o raio não diminui mais um pouco? Se eu tirar a terceira energia, o raio não diminui mais um pouco? Então, cada vez que o raio diminui, o que acontece? A energia de ionização não aumenta? Então, isso daqui é o que a gente vai observar aqui. Por exemplo, aqui, a primeira energia de ionização ela é menor que a segunda. E que a segunda é menor que a terceira. Por quê? Cada vez que eu retiro um elétron, o que acontece com o meu raio? Não diminui? Se diminui, aumenta a força de atração. É mais difícil tirar o segundo. Se eu tirei o segundo, o raio diminuiu, aumentou a força de atração. É mais difícil tirar o terceiro. Tá? Quanto mais energia... quanto mais energia for retirada, tá? For retirada ao átomo, mais fácil será retirar o elétron seguinte, tá? Então, o que quer dizer essa observação aqui? Que só um momento aqui, só chegar aqui embaixo. O mouse está falhando. Então, por exemplo, aqui. Vamos observar aqui isso que eu acabei de... Que tá explicando aqui o que eu acabei de falar aqui. Então, por exemplo, o sódio. Para retirar o átomo neutro, que redundantemente falar átomo neutro, mas o átomo, tá?
significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Olha, isso daqui é a primeira energia de ionização, é a energia para retirar um elétron. Se eu quiser tirar o segundo elétron do sódio, olha para quanto aumentou a energia. Quase 10 vezes. Para tirar a terceira, olha, para tirar o terceiro elétron, olha para quanto aumentou a energia. Cada vez que eu tiro um, a segunda energia é maior. Olha o magnésio. A primeira energia de ionização é 738 kJ. A segunda já dobrou. A terceira, olha para quanto foi. Tá? Alumínio. Para retirar o primeiro elétron é 578. Para tirar o segundo, triplicou. Para tirar o terceiro, olha para quanto foi. Então, quase que dobrou, né? Dobrou. Tá? Silício, para retirar o primeiro elétron, a primeira energia de ionização. Então, você observa que para retirar o primeiro elétron, eu gasto uma energia. Quando eu tiro o primeiro, o raio diminui, a força de atração aumenta. É mais difícil para tirar o segundo. Quando eu tiro o segundo, o raio diminui, a força de atração aumenta. Mais difícil tirar o terceiro. E assim sucessivamente. Então, aqui ele mostra mais ou menos quanto cada um poderia perder. Então, família 1A perde 1, ou seja, uma energia de ionização, família 2A 2, família 3A, ou seja, o máximo que eles podem perder é o número da camada de valência. Tá? É mais ou menos por isso que ficou essa coloração diferente. Tá? Então, só voltando, energia de ionização é a energia que se disponibiliza, que se gasta para retirar um elétron. Então, essa energia é o trabalho realizado. A energia de ionização ela é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior o raio, menor a energia. Quanto menor o raio, maior a energia. Isso aqui é a primeira energia de ionização. A segunda energia de ionização ela é maior que a primeira. Então, eu já falei o porquê. Porque o raio diminui, aumenta a força de atração, mais difícil tirar o segundo. Quando eu tiro o segundo, o raio diminui, aumenta a força de atração, mais difícil tirar o terceiro. Tá? Isso está provado aqui. Próxima propriedade periódica, eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, a gente trabalha com propriedade periódica, mas ela, na verdade ela é uma propriedade de ligação. A eletronegatividade é a capacidade que os átomos têm de atrair para o seu lado o par de elétron compartilhado, ou seja, eu faço uma ligação lá, cloro e hidrogênio, por exemplo. Então, se você for olhar essa ligação entre o cloro e o hidrogênio, o par eletrônico está descentralizado para o lado do cloro. Ou seja, o cloro ele fica com a maior parte das nuvens eletrônicas e o hidrogênio fica com menos, tá? Então, que é o que mais ou menos está falando aqui, eletronegatividade, a propriedade que relaciona a tendência que o núcleo tende a atrair os elétrons envolvidos em uma ligação quando combinados. Olha, por isso que eu falei que é uma propriedade mais de ligação do que uma propriedade ditamente periódica, tá? Por quê? Porque a eletronegatividade é a tendência, né, que os átomos têm de atrair o elétron envolvido em uma ligação, ou seja, quando combinado, quando compartilhado. Assim, o átomo que atrai o elétron com maior intensidade é o mais eletronegativo. Como eu falei, se eu tiver uma ligação entre hidrogênio e cloro, né, o átomo que atrai com maior intensidade é o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, que é o que atrai de forma menos intensa, é o de menor eletronegatividade, tá? Então, eletronegatividade é a propriedade que os átomos têm de atrair para o seu lado o par de elétron compartilhado. Então, aqueles que atraem a maior intensidade é o mais eletronegativo, tá? Aquele que atrai com menos intensidade é o menos eletronegativo. A eletronegatividade também quanto menor a distância entre o núcleo e a eletrosfera, maior é a tendência de atração. Ou seja, quanto menor o raio,
maior vai ser a sua eletronegatividade, tá? Então, raio e eletronegatividade, eles são diretamente proporcionais, tá? Ou seja, quanto menor essa distância do núcleo pela eletrosfera, né? Quanto menor essa distância entre o núcleo e a eletrosfera, maior é a tendência de atração de elétrons, tá? Portanto, quanto menor o raio atômico, quanto menor o raio atômico, maior a sua eletronegatividade, tá? Voltando essa parte aqui, tá? O raio atômico e a eletronegatividade, eles são o quê? Inversamente proporcional, tá? Então, corrigindo, quanto menor a distância entre o núcleo do átomo e a eletrosfera, maior é a tendência de atração dos elétrons. Portanto, quanto menor o raio atômico, maior a eletronegatividade, tá? Então, eles são propriedades inversamente proporcionais. Se eu tenho um raio pequeno, o núcleo tem muito domínio sobre esses elétrons, tá? Raio pequeno, ou seja, a força desse núcleo, a eletronegatividade é elevada, tá? Raio pequeno, grande eletronegatividade, tá certo? Então, olhando na tabela periódica, o elemento mais eletronegativo é o flúor, tá? Ou seja, a eletronegatividade ela vai da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo que o flúor é o elemento mais eletronegativo. Olha, por isso que eu falei que ela é inversamente proporcional ao raio, tá? Quanto maior o raio, menor a eletronegatividade. Quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. Como os gases nobres, eles não têm tendência em fazer ligação, né? Logo, a eletronegatividade, eles são excluídos da eletronegatividade, tá? Então, é por isso que a gente exclui aqui os gases nobres. Por quê? Porque eles não têm tendência em fazer ligação, já que a eletronegatividade é uma propriedade periódica, mas uma propriedade de ligação. Ou seja, como se fosse o cabo de guerra, né? Vou ter uma disputa de um cabo de guerra, o cara que tem maior força consegue colocar o cabo mais para o seu lado, tá? Isso é eletronegatividade. Como os gases nobres não fazem ligação, ou seja, eles até fazem determinadas condições especiais, né? Então é por isso que são excluídos da eletronegatividade. Próxima propriedade periódica, afinidade eletrônica, tá? Então, a afinidade eletrônica, por exemplo, a gente viu que a energia de ionização ou potencial de ionização é a energia que eu disponibilizo para retirar um elétron de uma eletrosfera de um outro átomo. Já a afinidade eletrônica é a energia que libera quando eu recebo um elétron. Então, se a gente for observar, é o inverso da energia de ionização ou potencial de ionização. Potencial de ionização é a energia que eu recebo, ou seja, que um átomo recebe para liberar um elétron, tá? Já aqui é a energia liberada quando um átomo no estado fundamental recebe um elétron e transforma no íon. Lá ele perde um elétron e transforma no íon cátion. Então ele recebe energia e perde elétron. Aqui o que acontece na afinidade? O átomo, o que ele faz? Ele recebe elétron e perde energia. Então ele libera energia, tá? É a quantidade de energia, de energia quando o átomo no estado fundamental recebe, tá, um elétron. Então, se a gente observar aqui, o que é que ele faz? Ele libera energia, vou mudar aqui a cor. Ele libera energia
destacar aqui numa cor legal. Não deu. Não deu. Mas vamos lá. Não deu certo. Então, ele libera energia, tá? Quando ele recebe um elétron, tá? Isso é afinidade eletrônica. Se a gente voltar lá na energia de ionização, se você observar que a energia de ionização é o quê? É a energia, ele recebe energia e perde elétron. Remover um elétron. Ou seja, pode ser definido como a quantidade mínima de energia necessária, ou seja, ele recebe energia e perde, remover elétron, perde elétron. Então, energia de ionização, ele recebe energia e perde elétron. Já a afinidade eletrônica é o contrário, tá? Afinidade eletrônica, o que é que ele faz? Ele libera energia quando ele recebe elétron. Então, é a quantidade de energia liberada quando um átomo em estado fundamental recebe um elétron e transforma no ânion. Lá, ele recebe energia e perde elétron, se transforma no íon cátion. Já aqui, ele recebe elétrons e perde energia. Então, isso é afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica é muito parecida com a eletronegatividade, tá? A diferença é que a eletronegatividade, a gente só vê isso em substância, em molécula, porque ela é uma propriedade de ligação. Já a afinidade eletrônica não, ela é uma propriedade de átomo individuais. Que é o que eu estou falando bem aqui, a tabela periódica, a tendência da afinidade eletrônica é a mesma da eletronegatividade. Ou seja, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E fica livre, né, os gases nobres também, parecido com a eletronegatividade. Por quê? Porque a afinidade eletrônica é a capacidade dos átomos têm de receber elétrons. Quando ele recebe elétrons, eles perdem energia. Como os gases nobres não têm tendência em receber elétron, então é por isso que eles estão excluídos daqui, da afinidade eletrônica. Tá? Então, na tabela periódica, a tendência à afinidade eletrônica é a mesma da eletronegatividade. Então, elas podem parecer que elas correspondem a uma mesma propriedade, mas não, porque elas têm diferença. A diferença é que a eletronegatividade é uma propriedade que se aplica somente a átomos em molécula, ou seja, é uma propriedade de... O que se aplica somente a átomos em molécula? Significa que é uma propriedade de ligação, quando esses átomos estão ligados para formar a molécula. Já a afinidade eletrônica, você pode quantificar ela em átomos isolados. Então, apesar dela parecer a mesma propriedade, elas não são a mesma propriedade. Afinidade eletrônica, você pode medir a afinidade eletrônica de átomos individuais, tá? Já a eletronegatividade, você só consegue medir ela quando você liga ela com outro átomo. E essa afinidade eletrônica, dependendo de qual átomo você ligar, isso vai fazer diferença. Por exemplo, se eu ligar o hidrogênio com o flúor, eu vou ter uma eletronegatividade. Se eu ligar com o cloro, eu tenho uma outra eletronegatividade. Então, a eletronegatividade, ela depende de uma ligação, de uma união, né, de um compartilhamento de elétrons. Então, isso é eletronegatividade. Afinidade não. Eu posso verificar só o átomo sozinho, a afinidade dele. Tá? Vale ressaltar que, e até curioso, que o flúor é o elemento que é mais eletronegativo. Tá? Se eu for observar aqui, é o elemento que tem maior eletronegatividade. Só que ele não tem a maior afinidade. Tá? O elemento mais afim, isso foi feito experimentalmente, é o cloro. Tá? O cloro, então, pode até parecer curioso, né, que ele é o mais eletronegativo, mas ele não é o de maior afinidade. Tá? Então, isso são valores experimentais. Tá? Então, que eu destaquei bem aqui. Fato curioso é que o flúor é o elemento de maior eletronegatividade
tem empiricamente afinidade eletrônica inferior ao cloro, ou seja, experimentalmente, tá? Conforme os valores. Então, o do flu é 328, o do cloro é 349, tá? Então, isso foi feito experimentalmente. E aí, né, como eu falei agora há pouco, por serem estáveis, os gases nobres não apresentam tendência em receber elétron. Também são excluídos nas variações que correspondem à afinidade eletrônica. Assim como a eletronegatividade, aqui também eles são excluídos. Então, gente, essa aqui foi uma geral aí, né, das propriedades periódicas, que são raio atômico, raio iônico, potencial de ionização, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica, tá? Então, isso aqui são as propriedades periódicas, que são as mais importantes, como eu já falei, e é o que mais aparece em provas de vestibulares. Então, o Enem é um assunto que eles cobram bastante, então a gente tem que estar atento aí a essas propriedades periódicas, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.